Meninas, boa noite. Nossa, que mulherada bonita, gente. Vocês estão lindas de rosa, branquinho. Sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que na rotina de quem mora aqui nos Estados Unidos é diferente da nossa. As facilidades que vocês têm são diferentes da nossa. E eu sei que tirar um tempo do dia para poder estar num ambiente desse realmente demanda muita logística, organização, e o fato de vocês estarem aqui demonstra que vocês são mulheres que realmente estão com o coração comprometido para crescer, para avançar, para amadurecer. Então, eu quero parabenizar vocês por isso, viu? Uma salva de palmas para vocês. E agora sim eu vou chamar ele. O homem mais lindo que os meus olhos já viram. Com vocês, Pablo Marçal. E aí? E aí, meninas? Tudo bem com vocês? Tomem seus lugares e lá vamos nós. Vai. Ele tem essa mania de toda vez que ele entra ou eu entro no palco, ele me dá um beijinho, aí tira o meu batom e ele fica de batom. E aí, tem sido um dia especial? Eu fiquei sabendo que já rolou umas coisas muito doidas aqui, que a energia está muito boa, já está todo mundo desbloqueado, acessando um monte de puts, de experiências. Que maravilha. E eu fico muito feliz de poder ver mulheres sedentas em viver uma nova medida, viver uma nova fase, e sem ter momentos assim, sem buscar pelo conhecimento, a gente não alcança ele. Então, mais uma vez, parabéns para vocês, viu? E eu e o Pablo, a gente quer falar com vocês sobre algumas características dos homens e das mulheres. Eles anunciaram que a gente ia falar sobre as 3 famílias, mas na verdade a gente quer falar sobre outra coisa. Vocês aceitam? Sim! Elas estão desbloqueadas mesmo. Você vê a altura do sim? É assim que eu gosto. A gente não vai sair daqui não. Enquanto eu pensava sobre o que compartilhar com vocês, eu li na palavra a história de uma mulher que se chama Abigail. Quem aqui conhece a história de Abigail? Bastante conhece. Abigail era uma mulher que era casada com um homem chamado Nabal. A história dela conta em 1 Samuel, capítulo 25. E o que fala sobre Abigail? É tão interessante que, no começo, começa explicando que Abigail era uma mulher prudente. Algumas versões falam que ela era uma mulher prudente, outras falam que ela era uma mulher sensata, mas são 2 elogios que a palavra descreve a ela, que ela era uma mulher prudente e bonita, ou sensata e bela. E essas 2 características de Abigail são muito importantes para nós, mulheres. Em contrapartida, seu marido Nabal era um homem perverso e de coração mau. Quantas mulheres hoje nós não vemos essa mesma história se repetindo? Mulheres que não souberam fazer a escolha certa, mulheres que escolheram, às vezes, apaixonadas, né? Erraram, como o Pablo fala, falharam no recrutamento e seleção, e agora tem que investir em dobro no treinamento. Triplo? Aumentou? Falar mais uma vez, é para 4. Quando se erra em recrutamento e seleção, no mundo empresarial, o gasto é realmente 3 vezes maior para corrigir. Corrigir treinando.
Ligou já. Então, uma das coisas mais importantes que uma pessoa carrega é o poder de saber recrutar. Recrutar amizade, recrutar sócio, recrutar marido. As mulheres, às vezes, elas não sabem no inconsciente delas, mas elas estão buscando um homem forte para reproduzir o DNA delas, né? Essa busca, ela é biológica. E eu acho tão bonito assim, esse tanto de mulher no evento. Se vocês soubessem o tanto que uma mulher instruída, uma mulher com sabedoria, uma mulher que é temente a Deus, ela disposta a prosperar, ela consegue transformar uma nação, ela consegue transformar um homem, ele consegue transformar uma empresa, consegue transformar tudo. A mulher tem uma sensibilidade, uma inteligência absurda. Eu acredito que você podia, no dia de hoje, buscar essa sensibilidade no Senhor. Às vezes a gente se engana achando que as mulheres têm que ser duronas, e não precisa, pode continuar sendo sensível. Eu tenho medo da minha esposa. Fale-me mais sobre isso. Deixa eu ver se eu posso usar isso ao meu favor. É porque quanto mais sensível, quanto mais sensata, quanto mais a Carol se posiciona, ela não precisa fazer força. Ela não precisa ser grosseira. Eu falei o medo, mas a palavra certa é temor mesmo. É porque medo já passou. O extremo respeito, temor significa isso. Eu acredito que a mulher tem que fazer isso com o homem. E às vezes, se você não tiver isso do seu marido, talvez você vai ter que gastar muita energia para se sentir bem. O seu marido tem que lembrar de você e sentir mesmo esse temor. E isso vem de uma mulher que cumpre o que está lá em Provérbios, uma mulher que é sensata em primeiro lugar, uma mulher que é ajudadora, uma mulher que é opositora idônea, não sei se alguém falou isso aqui hoje. E quando a gente descobriu isso junto, a Carol ficou pirada, né? Lembro até hoje, eu te explicando um negócio que não era auxiliadora idônea, mas que na raiz lá da expressão, no hebraico era opositora idônea. Então você olha para a mulher, o Adão estava lá, né, curtindo a vida doidado, Deus virou e falou, não estou curtindo te ver feliz desse tanto, sem compromisso com nada. Eu vou pôr alguém para colocar você maluco aqui. Alguém para se opor a você, para você aumentar seu nível de governo. E eu acredito muito nisso, que o casamento representa isso. Uma mulher que às vezes parou de desejar o crescimento, a família vai por água abaixo. Uma mulher que não pode ser uma opositora inidônea, mas uma opositora idônea é aquela opositora que se coloca para colocar pressão mesmo. Esse é um papel feminino absurdo. E vocês não precisam de grosseria. A gente que é homem precisa um pouco de mostrar testosterona, vocês não precisam disso. E não tem vergonha nenhuma falar que é doce. É porque a nossa geração, ela aprendeu completamente errado. Achando que a mulher, chamando mulher de sexo frágil, isso é mentira. O machismo, né, não é nada mais e nada menos que uma resposta ao feminismo. Não pega nenhum desses dois, não tenta combater um com o outro, que os dois são câncer de uma sociedade. Se você buscar a mulher como o Espírito Santo, você vai entender a doçura, o espírito de conselho e a força e o domínio. O homem, com o papel de governo, de mantenedor, quer dizer que a mulher não tem que trabalhar? Não, a mulher pode trabalhar, ela faz o que ela quiser. E depende do seu acordo com o seu cônjuge. Se você tem um acordo, você tem que seguir isso. Então, abrir a mente nisso, parar um dia para discutir aqui na convenção de mulheres, eu acho que vocês vão ter um ganho muito grande. Depois disso, continuem, se juntem, não pelo... Gente, tem gente mexendo aí no celular, está alto. Quem que é a pessoa abençoada? Então, lá fora, vai uma mulher lá e põe pressão nisso aí. Se você não falar, eu vou tomar uma palestra para mim. Eu estou gostando de ouvir. Vai lá, sua vez. Isso que o Pablo disse é muito alinhado com o que estava queimando no meu coração. Porque
essa mulher que eu falei para vocês, Abigail, ela era uma mulher sábia, sensata, que casou com um homem extremamente tolo. E quando a gente olha para a palavra, a gente consegue ver várias mulheres sensatas. Esther, por exemplo, foi de uma sabedoria absurda. Um homem lá enviado do inferno, querendo acabar com o povo dela, ela tirou um tempo para orar, para jejuar, levantou um clamor pelo seu povo. Ela chegou diante da presença do rei, foi corajosa, ousada. De frágil ela não tinha nada, mas de sabedoria ela tinha muita coisa. E foi através da coragem e por intermédio da força de Esther que um povo foi resguardado. Então, assim, como mulheres, a gente tem que tomar cuidado daquilo com o qual nós nos alimentamos. Daquilo qual nós nos alimentamos. De forma, eu falo muito isso, para quem me acompanha há um tempo sabe, de forma muito sutil. Entrou dentro da nossa cabeça, entrou dentro do nosso coração. Preceitos errados, conceitos errados ao nosso respeito, ao respeito de quem é um homem, a respeito do que deve ser uma família. E não tem como, famílias não vão prosperar. A sua família não vai prosperar enquanto você não quebrar cada um desses pilares que foram construídos e enraizados no seu coração sem você nem perceber. E eu falo isso porque eu vivi isso na prática. Eu, como uma pessoa que sempre tive referencial de pai e mãe, que mesmo com dificuldade permaneceram firmes ali no casamento, que são casados até hoje, estão lá, firmes e fortes. Eu mesmo assim, um dia ali pelos meus 13 anos, falei para eles, eu falei assim, não, eu quero me formar, porque se eu casar e não der certo, eu tenho como me sustentar. E naquele momento meus pais falaram, vem cá, deixa eu te instruir no que é o correto. Não tem nada de errado você querer ter o seu sustento. Mas a partir do momento que você entra num relacionamento, com essa mentalidade, o plantio da discórdia, do divórcio, da separação já foi feito. Porque você já entra com o coração pronto, não, qualquer coisa que der errado eu estou fora. E ali eu tive a instrução deles. Então, assim, mesmo assim, até hoje mesmo, aconteceu uma situação que eu virei para ele depois e falei, me perdoe pelo que eu fiz. Porque eu vejo que é esse lado aflorado de querer, às vezes, dominar, controlar uma situação, querendo ter o domínio mesmo, ter o controle mesmo. Então, por que Abigail se tornou hoje, gente, porque eu nunca tinha parado para me atentar à história de Abigail, com esse olhar. Por que ela hoje se tornou uma referência para mim de mulher sábia e virtuosa? Porque mesmo casada com um homem tolo, ela foi uma mulher prudente. E às vezes você usa da desculpa de ser casado com um homem banana, de ser casado com um homem frouxo, de ser casada com um homem rude, grosseiro, estúpido. Ai, a gente pode listar tantos defeitos aqui. Você usa dessa desculpa para justificar as suas falhas, para justificar os seus erros. Deixa eu te falar, Deus te fez de forma bela, Deus formou a mulher. No composto da mulher, Ele colocou a beleza. E não só a beleza natural, mas a beleza na doçura, beleza na fala, a beleza no consolo. Deus fez você assim. Só que, por ter sido injustiçada em várias coisas, e por ter vivido isso, vendo isso se aplicando de gerações em gerações, através da mídia, através de uma agenda que quer destruir toda a família, nós nos sentimos no direito de levantar essa bandeira e falar assim, não, aqui não, quem manda sou eu. Eu conheço muitas mulheres que são mansas na fala, mansas, mas dentro da casa dela quem manda é ela.
Dentro da casa dela, quem fala que o jeito que tem que ser feito e o jeito que não tem que ser feito é ela. E não é esse o padrão do relacionamento. Não é esse o padrão do casamento que o Senhor tem para nós. O padrão é, se eu errei, eu peço perdão. Se ele errou, ele pede perdão. E sabe, às vezes a gente pode aqui começar a falar dos erros dos maridos de vocês. E a verdade é que não vai adiantar de nada. Porque a transformação, ela começa dentro da gente. Ela começa em mim, ela começa em vocês. E esse é o testemunho dessa mulher. Esse homem, ele tinha um rebanho. E Davi, o rei Davi, estava fugindo do rei Saul. Eu vou contar de forma bem simples. Enquanto ele estava fugindo do rei Saul, ele encontrou os pastores e o rebanho de Nabal. E o que ele fez? Ele cuidou, ele ajudou a cuidar do rebanho. Ele ajudou a cuidar dos pastores. A palavra diz que ele e os seus homens, serviram como um muro forte em volta deles. E aí Davi estava ali próximo à residência, vamos dizer assim, de Nabal, falou assim, mandou um servo, falou assim, vai lá, fala com Nabal e pergunta para ele, né, fala tudo que a gente fez por ele, e fala para ele mandar um suprimento, que ele puder mandar. Davi ainda nem fez exigências. Ele falou assim, fala com ele, o que ele puder mandar de suprimento, porque eles estavam passando dificuldades, eles estavam no deserto há muito tempo, o que eles puderem mandar, pede para ele mandar lá para nós. Seria lógico, não é? Cuidei do seu rebanho, me manda qualquer coisa. E no momento que esse servo chegou para conversar com esse homem, ele falou assim, mas quem que é Davi? Quem que é esse filho de Jessé? Eu não vou dar nada para ninguém, não. Tudo que eu tenho aqui é para o meu povo. E ele foi muito tolo e imprudente no seu agir. O servo de Davi voltou para ele, falou o que tinha acontecido. Davi falou assim, pega todo mundo a espada. Hoje mesmo, nenhum homem da casa de Naamã vai permanecer vivo. Nós vamos destruir todos. Como pode? E no caminho fala, é tão interessante que no caminho fala que Davi foi reclamando, sabe? Davi foi reclamando, como pode, gente, esse homem, eu cuidei do rebanho desse homem, e ele não me paga com um grão de arroz? Pelo contrário, é ingrato desse jeito, vai morrer todo mundo. Só que nesse meio tempo, um servo que sabia que Abigail era uma mulher sábia, ele chegou até ela e falou, Abigail, pelo amor de Deus, intercede por nós. Aconteceu isso, 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 todo mundo vai morrer. E Abigail, em primeiro lugar, fala comigo assim, saber ouvir. Abigail parou para ouvir e escutar aquele servo, para saber o que estava acontecendo. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas, precipitadas, falamos coisas precipitadas, porque não sabemos ouvir. Tiramos conclusões. Isso é uma das coisas que a gente mais não, né? É uma das coisas que a gente conversa muito, né? Às vezes eu falo tanta coisa para o Pablo, ele fala assim, você está tirando conclusão precipitada, você está fazendo uma leitura errada. É assim que você fala, não é? Ele fala assim, olha, você está fazendo uma leitura errada. Por quê? Porque eu quero adivinhar o que ele está pensando. Só eu? Eu quero adivinhar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele está sentindo, quais as intenções dele. Aí ele fala assim, você está fazendo uma leitura totalmente errada. Aí quando ele fala isso, eu falo assim, tá bom. Vai, fala, o que é que eu estou fazendo de errado? Hoje a gente falou isso, né, amor? Então, primeira coisa é saber ouvir. No momento que você parar, ouve, sente a situação. Sente a situação. Sabe, não toma decisões intempestivas, sem antes saber ouvir do outro. Eu não sei vocês, mas eu já passei vergonha de falar coisa
sem entender toda a circunstância. Eu já passei vergonha, já passei carão, por julgar sem fazer uma pergunta. Repete comigo, fala assim, fazer perguntas. Quem aqui pratica isso dentro do seu relacionamento? Vocês praticam fazer perguntas? É poucas mãos levantadas, tem que ser mais. Sabe por quê, gente? Fazer perguntas fez de mim uma mulher mais sensata. Não foi? Mas eu demorei, hein, para aprender. E eu não demorei. Vai falar isso na cabeça. E eu não demorei porque eu não queria aprender. Eu demorei porque era difícil aprender. Eu demorei porque eu estava muito configurada. Eu estava muito configurada em tirar conclusões, em julgar, em falar é assim, é assado, em ler o que ele pensa. Hoje mesmo eu fiz isso, aí. Ou seja, resetou? Não resetou e nunca vai resetar. Só que é uma busca que eu tenho, cada vez mais aprender a fazer pergunta. E isso trouxe uma paz para dentro do meu coração. Quantas brigas foram evitadas? Quanta grosseria, quanta estupidez foi evitada porque eu aprendi a fazer pergunta. Aprendi a fazer pergunta para os meus filhos. Me tornei uma mãe mais mansa, porque aprendi a fazer pergunta para eles. Então, assim, o saber fazer perguntas e ouvir o que está acontecendo. Agora eu falo para você, se você não me interromper, eu não vou parar, não. O saber... Fala para elas o que é como um marido. Como que você se sente tendo uma esposa que sabe fazer perguntas hoje? Hoje é bom. É porque a pergunta, ela... Você acha que de fato eu aprendi a fazer perguntas? Aprendeu, demorou, mas aprendeu. Na verdade, não é questão de aprendizado, é questão de aceitar. Porque a gente tem ilusão de ótica, a gente tem erro de percepção, a gente tem precipitação, a gente tem presunção, a gente tem tantas coisas que vão ajudar a dar errado no relacionamento, quer dizer, a gente não sabe que a gente tem muita riqueza no erro. Então, você imagina o que é presunção? É presumir. Ninguém dá conta de ler o pensamento do outro, isso é a conversa. Ainda não tem, pode até alguém conseguiu, não tem esse acesso, mas as pessoas usam análise de sensores comportamentais. E a mulher, ela tem um dom de presunção. Por que você gosta de presumir muito? Porque o marido comporta do mesmo jeito. Ô Pablo, e também tem uma coisa, né? A gente, para presumir, o que a gente pega? A gente pega a nossa história. Sim. Então você pega todos os bloqueios que você já viveu, todos os traumas, aí você fica carregando isso para dentro do seu casamento, sendo presunçosa. Não, porque eu já vi acontecer assim com a minha vizinha, eu já vi a história que aconteceu assim com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, e você acha que vai acontecer da mesma maneira que você. Então você vive alimentando um ciclo de bloqueio de outras pessoas e dos seus próprios bloqueios. Esse negócio de fazer pergunta, como todos os cérebros não foram treinados, ele é um pouquinho difícil mesmo de você conseguir instalar no seu cérebro. Segundo, se você aprende a fazer pergunta, você vai sentir menos. Seus sentimentos, eles são todos automatizados. Agora, olhando para a neurolinguística, se seu sentimento está no modo automático, você vai gastar uma vida inteira e vai ser mais infeliz. Porque você vai tirar conclusões que não existem, você vai achar coisas que não existem mesmo, você vai ter emoções que vão roubar sua energia, seu dia, sua semana, talvez seu mês, tudo porque não fez uma única pergunta. Quando você começar a ver que pergunta move o mundo e pergunta salva vidas, você vai falar, peraí, por mais que meu marido por 1000 vezes fez isso, eu vou perguntar. Aí você vai lá e descobre uma coisa que às vezes é diferente daquilo que você estava sentindo. Então, onde que está o segredo, né, em relação ao relacionamento? A relacionamento, a negócio, a amizade, a tudo.
taque a pergunta antes de achar qualquer coisa. Se você der conta de repetir assim, ó, fala assim, ó, eu vou perguntar antes de achar. Eu programei minha vida nisso. E a Carol, ela conseguiu fazer isso também peraí, antes de eu achar, eu tenho que fazer uma pergunta. Só que a gente só consegue fazer isso quando não tem orgulho. Você tem que quebrar o orgulho. Se você carregar o orgulho de bracinhos dados, se você anda segurando na mão dele, você não consegue aprender a fazer pergunta. Pode continuar, mas era só complemento. Então, vocês têm uma coisa muito forte que o Senhor colocou, né? E não adianta o homem ter inveja disso, vocês são a obra-prima da criação. Quando você vê o princípio da ordem rodando em Gênesis, a última obra de Deus é a mulher. Não é o homem, é a mulher. É interessante que às vezes nessa guerra de sexualidade, as pessoas falam, não existe homem sem a mulher. Na verdade, o homem veio primeiro. E tudo que Deus cria primeiro é para servir o que vem depois. E olha que interessante, quando Deus cria um homem, Ele está criando alguém que é para servir a mulher. Essa é boa, não é? E seu marido... E na hora que você chegar em casa, o marido fala assim, o que vocês aprenderam lá? Aí você fala assim... Aí você solta essa, entendeu? Mas é isso. Nossa, amor, sabe o que você... Eu aprendi lá que o homem não precisa da mulher para existir, porque Deus formou você primeiro. Lindo, maravilhoso. E no princípio da ordem... no princípio da criação, tudo que foi criado primeiro é para servir o que vem depois. Muito bom. Só que aí você vê um monte de gente machucada, você vê um monte de gente arrasada com o relacionamento, a pessoa tá brava aqui na internet, que a gente está transmitindo essa aula. E aí a pessoa fica brava, aí você fala, mas por que você está brava? Não, porque eu não concordo, porque o relacionamento frustrado da pessoa não contempla isso. E não tem nada a ver com o seu erro. Tem a ver com aquilo com que Deus projetou sobre o relacionamento. E olhando para o que Deus fez e para o caráter dele, quando Ele cria a mulher, Ele cria realmente a obra-prima. E aí toda a criação, inclusive o homem, ele serve a mulher. E é interessante, né? Enquanto os filhos são filhos, eles vieram depois de vocês. Vocês servem eles, certo? Temporariamente. Só que o homem serve a mulher até o fim da vida. As mulheres não servem os filhos até o fim da vida. De novo, a primazia do homem é a mulher. Vocês, quando se casam, vocês viram uma só árvore. Os meninos estão até assistindo ali, tem um vídeo do Lourenço engraçado, ele era banguelim. E aí eu pergunto, quem é mais importante, os filhos ou o cônjuge? Aí pergunta no vídeo, acho que alguém aqui deve ter visto, né? O que é cônjuge? Falei, a esposa. Aí, a esposa é mais importante que os filhos. Aí por quê? Porque sem a esposa não tem os filhos, ele fala. E a grande verdade é essa. Quando colocaram o tema da palestra, falar das 3 famílias... Vou falar aqui para ninguém ficar com raiva, já que falou que era para falar, né? A família 1 é a família dos nossos pais, nossa família de origem. A família 2, que é essa bem aqui, que está aqui agora. Nossos filhos não fazem parte dessa família aqui, não. Essa é uma família eu e ela. Esse núcleo aqui não tem menino, nem adulto, ninguém manda aqui. Nem papai nem mamãe dela, nem papai nem mamãe meu. Aqui é eu e a Carol. Essa é a família mais forte e poderosa que eu tenho. Fui ensinado, fui treinado na primeira, criado na maior parte do tempo. Ressignificamos as nossas famílias e estamos edificando essa. E as crianças? As crianças fazem parte da terceira família, que é o acoplar de outras nações a nós. Então, estamos treinando a nação chamada Lourenço, a nação chamada Benjamin, a nação chamada Miguel e a nação chamada Isabela. Essa é a família 3. Tendo clareza das coisas... Você olha para os seus filhos, você não tem como criar eles, porque a gente cria gado. Criação é um sistema de fechar uma cerca, que geralmente os pais fazem isso mesmo, fecha ele numa cerca, arruma uma babá para não deixar a criança morrer só. Esse é o método. E você fica em paz se ele ficar vivo. E aí o treinar é diferente, o treinar é olhar para a individualidade de cada um. Às vezes, Lourenço, você não gosta do jeito que eu te trato, que é personalizado, porque você precisa daquele treino e nem o irmão seu precisa, e você fica chateado. E eu queria que você não ficasse chateado. Porque você não está sendo criado nessa família, você está sendo treinado.
Assim como o Benjamin, eu tenho coisas que eu trato só ele desse jeito. E tem coisas, a mamãe sabe do que eu estou falando. É intencional. Assim, o papai também trata cada criança lá em casa de uma forma, porque isso faz parte do treinamento individual. E vocês podem anotar muito bem, para serem mães bem-sucedidas, treine muito bem seus filhos para você ter paz uma vida inteira. Quem não treinar seus filhos vai ter perturbação a vida inteira. Então, você tem 20 anos para treinar esse povo. É um tempo médio de treinamento. Treinou por 20 anos essas pessoas, você vai ter mais 80, talvez 60, você comer salsicha, que na América é difícil viver sem comer salsicha, né? Sem comer tanta gordura, sem comer tanto açúcar. Então, olhando direitinho, talvez não viva 80 ou 60 anos depois de entregar seus filhos para a vida. Então, tem 3 famílias, ótimo. Nossa casa tem 3 percepções também de casa. Casa física, a casa almática, que é o lar, e a casa espiritual, que é a morada onde Deus habita. Sugestão como família. Resolva suas ressignificações com seus pais, com seu sogro e sua sogra, que por mais que você ache que não tem nada a ver com você, se essa pessoa continuar com bloqueio, afeta a minha vida, porque eu sou um com ela. Edifique a sua casa. Um sinal que uma família está florescendo é que ela está prosperando. E prosperar tem mais a ver com dinheiro? Não. Tem mais a ver com conhecimento, com experiência, com novas conexões. Famílias que não são apegadas. Porque no final das contas você vai entender que família é mais forte que nação. E as maiores nações do mundo vieram de uma casa, de uma família. Tendo essa compreensão, o que você vai fazer? Entenda que vocês têm um favor diferente da parte de Deus por serem a obra-prima. Quando Deus olha de forma impressionante para Maria, Ele vê nela o que não viu em nenhum outro ser humano. E fala, inclusive está escrito na palavra exatamente essa fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aquilo ali é uma forma do Senhor olhar, varri toda a terra e vi em você uma mulher pura e especial. E ali ela recebe a concepção do Espírito Santo. E o Salvador entra ali no útero dela. E uma das coisas mais espetaculares que existe na criação é um ato de Deus, através do Espírito Santo, com uma mulher. Você vê a rainha Esther salvar um povo. Você vê, aí você fala, poxa, mas em contrapartida a Eva tirou todo mundo do paraíso. A Eva não tirou ninguém do paraíso. A Eva, ela estava com baixa malícia. E o que você tem que aprender não é pegar a parte ruim de Eva ter sido inocente ali. A Eva, se a Eva fizesse perguntas de volta para a serpente, talvez ela não teria mordido naquilo. Por que eu estou te falando isso? Essa arte de perguntar faz você sintonizar sua vida onde? Na realidade. Então, se vocês quiserem, né, ter vidas melhores, né, e famílias prósperas, e famílias fortes de fato, tenta não imitar as mulheres que são derrotadas, porque é tudo comportamental. Às vezes é mais sábio ficar calada, deixar a pressão passar ali, e depois só chegar com uma pergunta. Uma pergunta fez... Hoje a gente tem um negócio aí ao redor de vários países, e nossa família hoje tem um patrimônio aí em equity, em VGV, e um patrimônio líquido, um monte de coisa junto, de mais de 5 bilhões de reais. Só que a Carol é uma mulher que andou numa bicicleta minha de R$70. Quando eu era adolescente, eu conheci essa garota e eu vi que ela não importava com aquilo e que ela amava eu de verdade. Eu fiz uma promessa. Falei, pode acontecer o que for. Se ela me ama mesmo, do jeito que eu sou, eu nunca eu vou desonrar essa mulher. Eu vou dar minha vida por ela. Os melhores carros lá de casa é da Carol. Tudo que essa mulher sonha, eu quero dar para ela. Se não fosse ela, eu não queria prosperar do jeito que eu prosperei. Minha cabeça era de porco mesmo, de querer só... Não tinha nem sonho, para te falar a verdade. E a Carol, ela foi muito bem treinada pela mãe dela. Muito bem treinada. O dia que a gente foi como família comprar a empresa do meu sogro, eu ofereci 50% a mais. Não foi só para contar história, porque eu sou bonzinho, não. Porque eu não sou bonzinho, eu sou uma pessoa boa. Mas eu lembrei da generosidade do pai dela e do treino que eles deram para ela. E aí, eu nem conversei com a Carol, eu fui lá e ofereci 50% a mais do que meu sogro pediu na companhia. Tudo fruto de quê? De saber que o investimento que eles fizeram me transformaram como pessoa. De saber que
eles realmente levaram a sério esse treinamento. Aí eu queria sugerir isso para vocês. Por mais que doe, treine seus filhos bem treinados. Algumas estão olhando e pensando, não, mas eu nem quero ter filho. Não caia no engano do comunismo nessa geração. Tenham filhos. Essa geração está perdida. Ah, Marcelo, mas é difícil demais treinar, ter filhos. O mundo é mau. Não, o mundo é mau porque pessoas boas como vocês pararam de reproduzir. Por isso que o mundo está mal desse jeito. E vocês estão numa convenção de mulheres. Vamos sair, vamos queimar sutiã, vamos abalar o mundo. Sabe o que o feminismo conquistou para vocês? A obrigação de fazer aquilo que você escolhe fazer se quiser. Mas a maioria hoje é obrigada. Porque fabricaram-se homens fracos. Porque se uma mulher não treina homens em casa, os filhos, aí a próxima safra de homem não presta. Eu queria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar agora. E se for para ficar com raiva, fica rápido, que é mais rápido para sair também. Não fica com dúvida não, já fica com raiva logo. Imagina uma geração de mulheres que pensaram em si mesmas, não treinaram homens dentro de casa, os homens ficaram inseguros e depois esses homens tiveram que casar e é uma geração fraca de homem, certo? Já chega uma geração que não entende que tem que servir a esposa, que não tem que morrer pela esposa, que não tem que treinar filho, que tem que fazer nada. A próxima geração de homens, então, vai ser um absurdo de fraco. O que vai acontecer? Quando você percebe, entre homem e mulher, quem precisa de mais cuidado, o homem ou a mulher? É o homem. Aí você fala, você está de brincadeira. Não é o homem seu marido, é o homem seu filho. Por quê, Marcelo? Vou te dar dados. Mais de 80% dos presos no mundo inteiro são homens. Quem não gosta de ir para médico e morre mais cedo por não fazer exame? Homem. Mais de 90% dos casos de delinquência é homem. Homem é o maior quadro de suicídio. Morre jovem, né? Morre jovem e tudo. Aí, parcial, o que você está falando? Falta de mulheres para treinar homens. Quando? O principal treinamento de uma mulher com um homem é até os 6 anos de idade. Miguelzinho vai fazer 6 anos agora e vai parar de dar atenção para Carol. Até que enfim, né? E aí ele vai ficar doido. A Carol fica perguntando toda hora que esses meninos ficam em volta o tempo inteiro, os mais velhos. Mas acabou, mano. Os homens, eles vão crescer até 6 anos, eles precisam diariamente do seu treino. Quando dá 6 anos, tem uma desconexão emocional, aí ele olha e fala, não, mas eu pareço mais que o meu pai. Só que você precisava de treinar, bem treinado esse homem, porque senão ele não vai prestar com a mulher dele. E eu sei que é muito pesado tudo isso, mas sabe por que é pesado? Porque inventou treino demais e não faz aquilo que Deus pediu. Cuida da sua vida, serve seu marido e treina seus filhos. Coisa básica. Eu quero explodir no mercado de trabalho. Todo trabalho é para levar recurso para casa. Na nossa família, tudo que a gente faz é em prol da nossa casa. Eu tenho amigo, é para divertir com eles e voltar alegre para casa. Eu tenho empresas e faço tudo que faço para voltar com recurso para casa. Eu jogo bola, apesar de vocês não acreditarem, mas eu jogo para bater nos homens lá, para não ficar com raiva lá em casa. Para descarregar energia. Eu faço esporte para isso. Todo mundo tinha que entender isso. Fala assim, o centro da minha vida é a minha casa. Aí alguém fala, não, é Jesus, mas então ele quer que a sua casa seja resplandecedora, como a Trindade. A sua casa, a sua família é a representação do trono de Deus. A Trindade é representada na família. O Pai é o homem, o Espírito Santo é a mulher e Jesus é um exército, é o Filho, são os filhos. É isso que é a sua casa. Ah, mas eu não sou feliz como eu deveria. Pois é, porque você não pegou a semente da felicidade. A semente da felicidade é a identidade. Você tem que investir nisso? Se quiser ir falando aí também. O pessoal está assistindo a gente ao vivo. A gente deixou aberta essa palestra aqui. Falar, essa live é excelente. Como treinar um filho, a gente pode falar. Só dar um recado para todo mundo que está assistindo. A gente está na convenção de mulheres aqui em Orlando. E todos os dias eu estou ao vivo. Até peço a permissão das meninas aqui para isso. Se vocês quiserem andar com a gente nesse próximo ano, você pode entrar no... Quem aqui já fez o pior ano? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem 44? Uau! Tem mulheres aqui que já fizeram entraram no 4º ano.
Você que está assistindo, você pode entrar nessa mentoria. É a maior mentoria que eu tenho. É o maior acesso, é a maior quantidade de energia, o maior tempo, é o ano inteiro. Eu acredito de verdade que quem está assistindo consegue mudar de vida em uma semana. Não ficar rico em uma semana, mas mudar de vida. Só de deixar companhias, lugares e certos vícios emocionais, uma semana você consegue mudar de vida. Um mês você consegue adquirir um novo hábito forte que vai desencadear em outros hábitos. Em 90 dias, habilidades surpreendentes você já tem, se você ficar treinando. Em 6 meses, que é o backup do corpo, você consegue ter um corpo forte, bonito, malhado. 180 dias em definitivo. Porque se você treinar 60 e voltar a comer, você não consegue chegar no corpo. Em 180 dias são 6 meses, mas em um ano dedicado, moldando a mentalidade, você muda a sua realidade. Aí é uma pessoa nova. Então, se vocês estão assistindo aí, não aguento mais, já virou o ano e agora não vira mais nada. Então tem que virar sua mente, porque o segredo não é o ano, é a mentalidade. O tempo não muda. Como Salomão dizia, não há nada novo debaixo dos céus. Nada. Mas uma mentalidade, está lá Paulo falando em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sugiro quem estiver assistindo entrar, quem não entrou, www.piorandodasuavida.com.br ou pablomarcal.com.br. Entra nesse negócio aí que você vai ver. Você vai ser treinado todas as segundas-feiras. Primeiro ato meu, o Carol sabe. Eu já levanto e falo, vou dar aula, né? A mentoria do Piorando é 6 horas da manhã, no horário de São Paulo. Você pode entrar, entra no site, todo mundo já abre essa abinha, vai vendo. Ah, mas isso é caro demais. Caro é ignorância, caro é a falta de resultado, caro é sofrer de forma desnecessária, caro é não saber as 12 áreas da sua vida, caro é você não ter método, nem instrução, nem ferramenta. Isso para mim é caro. Eu entraria nisso aí, piorandodasuavida.com.br. Muito bom. Eu estou querendo um login, uma senha lá, não consegue liberar uma para mim, não? Opa! É porque eu nunca fiz o Piorando, meu CPF. Mas o Pablo fez por mim, 7 vezes. Por isso que o homem 7. tem que ser... Marçal, mas e se meu marido não fez? Eu vou ter que fazer? Aí vai o código. Primeiro que acordar em casa salva todo mundo. Às vezes seu marido não tem a compreensão que eu tive, né? Cedo, do jeito que eu tive. Eu estou reprogramando meu cérebro há 20 anos. 20 anos reprogramando essa máquina. E aí você fala, e aí, o que você ganhou com isso? Todas as liberdades que existem na Terra, a gente como família conquistou. E aí, se às vezes uma pessoa não faz, o outro vai ter que fazer. Normal. Se é o homem ou se é a mulher, não interessa. O primeiro que acordar... Fala isso aí, fala assim comigo. O primeiro que acordar em casa, salva todo mundo. Acredite, às vezes é o filho que acorda, não é o homem nem a mulher. Nem a mãe nem o pai, é o filho. Às vezes quem acorda é um sócio, fora da casa. Mas se ele despertar alguém da casa acordar, e esse da casa acordar, ele levanta todo mundo. Eu nunca fiz, mas respingou em mim assim, não respingou, eu tomei banho, doidado, do Piorando, porque não tem como, é exatamente o que ele falou, o primeiro que acorda todo mundo. Por mais que eu nunca entrei na plataforma e assisti às aulas, e fiz tudo exatamente como ele fez, porque eu falei até isso na live ontem. Carol ganhou na Mega Sena sem jogar, né? Vocês já perceberam? Eu o quê? Você ganhou na Mega Sena sem jogar. Você que ganhou. Você sabe disso. Não, meu bem, você é a Caixa Econômica Federal. A Sena é só um concurso. Eu ganhei a Caixa Econômica Federal inteira. Então, assim, isso que o Pablo falou é verdade, que por mais que eu nunca entrei na plataforma e fiz ali, eu vivi com ele, eu sofri as consequências das decisões. 7 anos já fazendo isso, né? É. E uma coisa que eu falo de cara, antes eu falava, será que eu posso falar? Eu falo de cara, não é só um ano. Porque quando as pessoas acessam a transformação, se elas fazem de fato com o coração comprometido, você não quer viver de outra forma mais. Então, por favor, você nunca pare. E uma das coisas que eu mais amo em tudo aquilo que o Pablo faz é que ele ensina para as pessoas aquilo que de fato é ele. Aquilo que ele viveu na pele, sabe? Aquilo que ele sentiu na pele. E
Obrigada, viu? Arruma um login lá para mim, que eu tô achando que eu tô querendo fazer isso agora também. Respingou, mas acho que eu quero sentir o que é isso também. Teve gente que perguntou aqui, mas eu não sei nem o que é que vocês estão falando. A mentoria O Jogo da Vida é levar um ano a sério. Se você desaparecer por um ano, você volta. Nós estamos em 2025, né? Se você desaparecer por um ano, você vai reaparecer em 2035, só que em 2026. Como? Com os resultados de 2035. É longe. Como eu já fiz esse negócio, estou no meu 7º, é como se eu tivesse avançado 70 anos de resultado. É um período de intenso plantio. É um período de aceleração de resultado. É um período onde você vai estudar com excelência. É ter foco em quem você quer ser daqui 10 anos e trazer isso para agora, para a realidade. E é algo viciante, porque quando você começa a ver, de fato, o resultado, você não quer parar de fazer. Aí, a Carol me conheceu, eu tinha 16 anos, o meu patrimônio era uma bicicleta de R$70, um celular Sony Ericsson, que eu acho que valia uns 500, um tênis da Kicks de skatista e uma mochila da Nike de R$100. Esse era meu patrimônio. Mudar a mente é bom demais. Eu acho que você tinha que fazer pela sua família. Tem gente que fala, não vou fazer, eu nem acredito em mim mesmo. Precisa acreditar em você, não acredita nos que você ama. Faz por eles. Treine a sua cabeça. Treine a vida que você quer. De fato, o sucesso ele é treinável. Tem como você viver isso. Né? Eu lembro o perrengue que era. A gente ia sair, o medo que eu tinha de pagar a conta. Aquilo me deixava transtornado. Eu tenho cada acontecimento que junto com a Carol, eu fico pensando, cara, se eu não tivesse mudado na minha cabeça, o tanto que eu ia fazer essa mulher sofrer na terra. Eu tinha uma cabeça de porco mesmo, sabe? De alguém que não ia prosperar de jeito nenhum. Então, o que eu sugiro para todo mundo é, ande perto de gente que a mente já está um pouco melhor que a sua. Se você fizer isso, você vai mudar a sua realidade. Tem como mudar. Se uma pessoa, às vezes me pergunta assim, mas qualquer um muda? Qualquer um não. Tem que deixar de ser qualquer um. Tem que ser aquela hora que você fala assim, ó, eu estou cansado. Ou melhor, eu estou cansada. Marçal, eu tenho que orar como mulher para te prosperar? Sim. Tem a orar e tem a ação. Oração. Tem que agir, tem que fazer, tem que conectar, tem que testar, tem que quebrar a cara. É isso que vai fazer a sua família prosperar. A palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E fazer isso não é só por si só, mas por toda a sua casa. Alguém fez uma pergunta, né? Como treinar os filhos, naquilo que você estava falando. E quantas vezes, eu não sei vocês, mas o que eu já vi de tia, de testemunhos, de mulheres das nossas antepassadas, que faziam o quê? Ia reclamar com o filho o que o marido fazia? Quem aqui já vivenciou isso? Da tia, da mãe, da vizinha, de qualquer mulher mais velha que você, uma geração à frente, que chegava no filho e falava assim, que seu pai é isso, que o seu pai é aquilo, olha o que seu pai fez, olha o seu pai, olha o seu pai. Por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta, às vezes, de um dia alguém chegar para ela e falar assim, faz isso não. E eu falo para você que está aqui, se você faz isso, pare hoje, pare imediatamente. Você está, além de estar destruindo o seu relacionamento, você está destruindo a vida do seu filho. O seu filho, ele não tem... mas Carol, é porque você não conhece o meu marido. Você não sabe quem é o meu marido. Eu ia falar isso, à medida que eu fosse falando de Abigail. Porque Nabal era um homem tolo. Toda aquela casa iria morrer por causa da tolice dele. E Abigail, sendo uma mulher sensata, soube escutar. E depois de escutar com prudência, ela tomou postura. Ela tomou uma atitude com postura. Ela mandou, ela falou, não, pega suprimento, pega alimento, e subiu num jumentinho e foi de encontro ao rei Davi. Ela encontrou o rei Davi no meio do caminho. A atitude de Abigail aponta para Jesus. Porque até num jumentinho Abigail chegou.
E no momento que Abigail estava diante do rei, de Davi, que ainda não era rei, mas o Senhor já o via como rei, o Senhor já havia designado isso para ele. Ela chega diante dele, ela desce daquele jumento, ela se prostra. E ela fala, perdoa meu marido é um tolo. Diante da atitude sábia dela, de reconhecer a falha, e de falar assim, está aqui, eu trouxe tudo que você precisa. Davi diz, bem fizestes. Davi diz, ainda bem que Deus te mandou ao meu encontro, porque a sua sábia atitude de uma mulher de coração aquebrantado, de uma mulher sábia, prudente, fez com que a morte não chegasse até a sua casa. Porque eu estava pronto para matar todos os homens da sua casa. Eu estava pronto para matar, estava com a espada embanhada para matar todo mundo, mas a sua atitude sábia salvou a sua casa. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. A atitude sábia de vocês pode salvar a casa de vocês, pode salvar o casamento de vocês, pode salvar a vida dos filhos de vocês. E como eu falei no começo, nós poderíamos aqui, meu Deus, se a gente abrir o Excel e começar a listar o erro dos nossos maridos, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. E olha lá. Porque é muito defeito, só que a gente vir para cá e ficar falando mal do homem. Ai, que homem é isso. Ai, que homem é aquilo. Ai, que homem não presta. Você casou com ele, não casou? Você escolheu ele, não escolheu? Alguma coisa boa você viu nele, não é possível? Algo de bom você viu naquele homem. Por que agora que você só quer olhar para os defeitos e para as falhas dele? Olha Abigail, que casou com um homem tão tolo, que iria matar toda a sua família. Mas ela, como uma mulher sábia, se prostrou diante de Davi e salvou a sua casa. Sabe, às vezes, aquilo que você fala pode estar matando a vida dos seus filhos. Quem os seus filhos vão ser? Eu ouvi um testemunho que eu achei muito lindo. Quem aqui conhece a Dev Titus? Ela já morreu, mas ela tem Quem aqui já ouviu falar da experiência da mesa? Experiência da mesa e experiência do lar. São os dois. Isso é dela. É algo lindo. Recomendo que vocês leiam esses dois livros, Experiência da Mesa e Experiência do Lar. Ela conta o testemunho de uma mexicana que tinha na igreja dela, e muitos filhos, eles eram de uma situação muito simples, mas todo domingo as crianças estavam arrumadinhas, limpinhas, às vezes a roupa rasgada, mas estava ali, bem cuidadas. E o marido, ele não prosperava a casa, ele não prosperava a família, ele não ficava firme em um trabalho, ele era dado ao álcool, então ele tinha alcoolismo. E ele, em um determinado momento, ele começou a chegar em casa, começou a chegar agressivo, impaciente. E os filhos começaram a ver aquilo e começaram a se afastar do pai. Não, mamãe, porque meu pai é mau, meu pai é um homem mau. E quando o primeiro filho dela falou aquilo, ela se posicionou como uma mãe sábia. Ela falou, não, meu filho, o seu pai não é mau. O seu pai é um bom homem. O álcool é mau. O álcool faz o seu pai se tornar um homem mau. E o testemunho conta que que todos os filhos daquela mãe se tornaram pastores. E que um deles se tornou o genro da Dev. Se casou com a filha dela. E que teve um belo testemunho de uma família que permaneceu firme. Então, seja muito prudente naquilo que você fala do seu marido. O seu filho não é a pessoa com quem você tem que se abrir, que desabafar. Ele vai descobrir os erros do pai dele, mas deixa que ele descubra por si só. Não é você que tem que falar para eles, porque isso é algo sagrado, a imagem que a criança tem do pai. E aqui, mais uma vez, eu reforço, eu não estou passando pano para o erro de ninguém. Mas eu quero encorajar vocês. Eu quero que vocês saibam que não adianta listar o erro do marido de vocês. Não adianta se a transformação não começar dentro do seu coração.
Tem um negócio que você pode anotar para levar para casa, que é o único jeito de mudar o marido é com ambiente, frequência e gente. E aí vocês têm que saber que mulheres não mudam os maridos. Vocês não têm essa capacidade. Nenhum homem tem a capacidade de mudar a própria mulher. Mas se a gente nutrir ambiente, frequência nesse ambiente e gente, isso é o chamado patrocínio positivo. Eu, Pablo, tenho capacidade cognitiva, emocional, espiritual para ajudar muita gente. Não consigo mudar a Ana Carolina. Eu lembro quando ela, você podia ser meu mentor. Eu vou obedecer tudo que você fala. Eu falo, não adianta, não vai. Isso é coisa de hoje. Amanhã você não vai fazer. Não dá. Tem um negócio que Deus colocou no casal que eles não vão... É opositor idôneo, não dá. Eu tenho prazer em me opor a ele, gente. É muito bom. Às vezes Só a gente está brigando... da segunda parte, às idônea. Às vezes a gente pode estar discutindo alguma coisa, eu fico rindo, porque eu sei assim, cara, eu conheço essa menina. Eu não sei se vocês têm essa relação com o marido de vocês, mas eu me sinto adolescente quando eu estou perto da Carol. A gente vai fazer 40 anos daqui a alguns anos, mas mais 4 natais, né? 3 natais para mim, 4 para você. A gente vai fazer 40 anos. A gente se conheceu, eu tinha 16, ela 15. Então, às vezes eu vejo ela com um negócio, eu fico rindo. Ela não vê eu rindo. Geralmente está ali, trocando uma ideia ali, mais calorosa ali na cama. Aí eu olho e eu estou de costas e começo a rir. E tipo, não, você está certo. E querendo rir, porque eu sei, cara, faz parte desse negócio que Deus colocou dentro de vocês. Vocês é meio brigona. E eu sinto o amor de Deus mesmo, sabe? Eu falo, não, eu tá certo, eu mereço isso. É um negócio que não faz sentido ser diferente. Eu sei, vai passar, eu tenho que seguir o protocolo, vai dar tudo certo. Ó, tem calma. hora que eu só quero desabafar, gente. Se tem um lugar onde eu posso falar tudo que eu quero, não é? Só que o problema é que eu já acordo querendo resolver todos os problemas da vida, todos os pepinos da vida. Aí ele fala assim, meu Deus, a pessoa já acordou caçando problema. Mas isso é uma chave importante. É natural da mulher ser opositora. Mas não queira treinar ele, porque ele não vai te ouvir. Ué. Só que é ser a opositora idônea. É ser aquela que vai se opor para o marido correr mais rápido. Para ele andar mais, para ele avançar mais rápido. Isso é forte. Não é para diminuir ele. Não é para rebaixar ele. Mas é para que, de fato, ele saiba quem ele é. Se a gente soubesse o poder que nós temos como esposas. Quantas aqui são casadas? Que massa. Quantas não são? Às vezes você pode estar falando, esse povo está falando, não serve para mim. Se vocês soubessem a preciosidade que é isso daqui. Uma das formas de sabedoria é aprender com a experiência dos outros. Pega isso e leva com vocês, sabe? Vocês podem... É a dupla honra. Eu declaro sobre vocês a dupla honra. Para que vocês não cometam os mesmos erros que tantas mulheres que estão aqui dentro cometeram. Vocês não precisam. Vocês vão ter as experiências de vocês. Pela tristeza dava para ver que a maioria era casada. E quem fala isso não sou eu, Salomão. Ele fala assim, a sabedoria produz tristeza. Sabia disso? É a saudade do marido. Só esse trocadilho bíblico, mas ele falou isso mesmo, que a sabedoria ela produz tristeza. Porque quanto mais você sabe, parece que era para as coisas serem mais simples, né? E elas não são. E cada nível de maturidade você vai alcançando. Eu já te falei que você não molda, você não consegue moldar seu marido, mas você consegue abrir e fechar o coração dele. Se você quiser fechar o coração do seu marido, você fecha. Se você quiser abrir, você também abre. Mas eu não treino. Então, se você sabe abrir, sabe fechar, que é o jeitinho de falar, o jeito que você conecta as coisas, leve ele para certos ambientes. Nutre frequência nesses ambientes. E coloque ele para conviver com certas pessoas. Só para você ter uma noção, a gente ia numa célula há mais de 15 anos atrás e eu tinha um pavor de rico. Pavor. E eu ficava ouvindo a conversa dele. Meu Deus, era insuportável.
E a Carol, ela não estava preocupada com aquilo não mudar, não atrapalhava ela. Eu queria aprender, ué. O que o povo fala? Os assuntos. Aí terminava. Eu sabia que eu ia chegar lá uma hora, gente. Eu queria saber já, me ambientar. E aí a gente ia embora, eu ficava revoltado com aquilo. Falava, cara, eu não quero voltar aqui mais. Ficava bravo, porque o assunto era viagem da Disney. Bolsa de 40 mil. Era a bolsa de 40 mil. E eu lá, né? Ficava... Tipo, quando eu tava ouvindo esse tipo de coisa, eu ganhava 3 mil reais. E o cara dando bolsa de 40 para a esposa. A única coisa que eu ficava é as crianças na África passando fome. E não, sério, eu ficava louco, passando mal. Aí eu nunca esqueço de falar assim pra Carol, Carol, eu não quero mais voltar aqui. Que é mais fácil para um homem que ser covarde, fugir do problema, né, do que peitar e falar, por que isso dói em mim? Dói em você porque você não está numa roda de crescimento. O fato de não ter o dinheiro não te diminui, mas o fato de você não estar numa rota de crescimento te diminui. Não é o rico que vai oprimir o pobre, é você não estar na roda de crescimento que vai oprimir a si mesmo. Eu nunca esqueço da fala, a Carol falava assim, não, em nome de Jesus, essa pobreza vai sair de você. Nós vamos continuar vindo, aí eu ficava com raiva do povo e dela. O tanto que é natural pra gente se opor, eu não lembro de falar isso pra ele. Porque a minha memória Quando é bem a gente seletiva, apanha, ela você grava lembra. só aquilo que é instinto de sobrevivência, né, gente? Imagino que vocês devem parecer comigo. Mas ele... Ainda bem que você tem uma Mas memória sabe o que boa. foi engraçado? Ao invés de escolher abrir o coração para ser próspero como aquelas pessoas, eu abri o coração para ser homem de Deus como os homens que tinham lá. Aí eu virei um homem de oração, lembro tanto que foi forte aquela fase. Aí eu ia para a igreja todo dia de madrugada. Eu tinha desistido, assim, eu não vou ficar rico igual eles não, esse aí é um trem que eu não quero, mas orar igual eles eu vou orar. Ler a Bíblia igual eles eu vou ler. Aí comecei a pegar as manias deles, aí ficava ouvindo as aquisições, as coisas, só de abrir meu coração para coisas que eu dava conta de fazer, o ambiente começou a me nutrir, eu conseguia acessar a frequência, a riqueza foi ficando normal. E assim, a gente começou a ver que a riqueza era para servir o reino. Sim, e o negócio é que às vezes a sua família estiver programada para morder o dinheiro, sem as verdadeiras riquezas antes, você não vai conseguir. E aí eu comecei a gostar de gente, que é o que eu não gostava. A gente ficou 20 anos numa igreja, por 8 eu fiquei sem ir numa célula, eu não suportava ouvir conversa dos outros. Porque sempre assim, desde pequeno, desde adolescente, pequeno mesmo, da idade do Lourenço ali, 11 anos de idade, eu ia para a igreja e tinha gente com problema financeiro. Aí eu lembro de terminar a reunião, a gente orava pelos problemas das pessoas. E aí passava uma semana, 2, 10, a pessoa queria oração pela mesma coisa. Eu falava, mano, você fez alguma coisa? Eu já era enjoado desde pequeno. Você fez alguma tarefa, você fez alguma coisa? Não vou morar mais para você sobre esse assunto. Eu era muito ranziza, sabe, assim, não vou dar atenção mais. Eu era muito cartesiano. Engraçado, eu cobrava deles, mas eu ficava com vergonha de pedir sobre prosperidade, porque não adiantava. Eu fico meio grilado, assim, orar pela mesma coisa e não resolver nada. E acredite, pode orar até menos, mas faça. A fé sem obra é morta. Então, eu não consegui modelar eles, nessas reuniões, a riqueza, que era o tanto de dinheiro, mas eu consegui amar as pessoas como eles estavam amando, eu consegui amar a Bíblia como eles estavam amando, eu comecei a gerar carga de oração igual eles. Isso foi me transformando, eu comecei a voltar a gostar de gente. É impossível fazer o que eu faço hoje, falando para 50 milhões de pessoas todos os meses, se eu não gostasse de gente. Porque se o jogo fosse dinheiro, com um pouco de dinheiro que a gente fez, não precisava aparecer nunca mais em lugar nenhum. Só que o lance não é esse, o lance é sobre transbordar, sobre amar os outros. E aqui eu faço um desafio para vocês, mulheres. Faça a casa de vocês ser uma casa que cura outras casas. Faça a família de vocês serem famílias que curam outras famílias. Cada um de vocês carrega algo precioso que Deus colocou aí dentro. A Carol às vezes fica pegando no meu pé, ela fala, você quer que eu seja uma coisa. Aí eu fico calado. Ela, você quer, não quer? Não, quem quer é Deus. Eu estou aqui só para ajudar a cumprir o que Ele quer. E eu tenho paciência, eu vou esperar. Para quem não sabe, eu vou denunciar a Carol aqui. Deus um dia falou para mim, há uns 8 anos atrás, que o ministério dela é maior que o meu.
Se eu fosse um homem que tem problema com vaidade, eu ia passar mal, né? Eu falei para ela e falei o jeito que tem que fazer, e qualquer coisa que ela não entenda sobre isso, eu estou aqui para servir. E a coisa mais doida de todas é que quando a pessoa não entende, ela não faz. Mas vocês mulheres, vocês têm uma resistência muito grande. Vocês não precisam controlar o mundo, vocês precisam só de fluir aquilo que Deus chamou. Vocês têm um poder de controlar o mundo, se quiser. Faz só o que Deus pediu. Treina esses meninos para não ter mais esse bando de homem fracassado. Deixa seus filhos serem homens fortes. Não sei se você sabe o que... Tem um monte de gente que vai fazer um corte e vai me acabar comigo com essa fala, mas o que define a moral de um país é a forma que a mulher trata um homem quando ele é pequeno. Não tirando a responsabilidade dos homens, mas entender isso pode salvar a nação inteira, ou nações, ou um tempo, ou uma geração. Isso é um negócio muito forte. Quando a Carol falou do homem lá que tinha problema com álcool, não fala mal do seu cônjuge. Não é para passar pano, é para o seu filho não carregar esse negócio. Deixa ele descobrir sozinho, assim, ó, continua orando. É meu ex-marido, ora por ele. Não destrua a figura paterna, porque o maior problema da nação, tanto americana como brasileira, é a destruição da figura paterna. E se vocês souberem o poder que vocês têm, aí você vê hoje, né, com a janela do inferno aberta, gente, mulheres num nível de depravação absurdo. Ninguém está falando que o homem não tem responsabilidade nos seus atos, mas sem entender o que eu estou te falando em amor, como irmão. Não sou nada na sua vida, nós somos um irmão em Cristo. Se vocês guardarem isso com muita força e com muita veemência, essa instrução, vocês vão salvar a casa de vocês. E salvando a sua casa, você consegue salvar a nação inteira. Lembra sempre disso. A gente tem que pensar que muitos valores foram invertidos na nossa vida. Isso falando de mulher para mulher. É muito bom a gente se arrumar. É lindo olhar daqui e ver vocês lindas, arrumadas, produzidas. Amor, um ambiente só de mulher é diferente, né? Pode elogiar elas, eu deixo. Eu gosto. Eu estava ali, a Jéssica está aqui, eu estava ali no camarim, o Nésio falou assim, mano, dá vontade de entrar lá toda hora, porque a energia delas é diferente, o barulho lá dentro do som é diferente, a vibração delas é diferente, ou seja, você tem o poder de moldar a atmosfera. Um dia Deus me deu um discernimento. Eu sei que foi dele, porque eu nunca conseguiria pensar aquilo. Eu olhei para a copa de uma árvore, e era uma árvore que tinha folhas bem pequenininhas. E o Senhor me falou, eu sou a árvore, frondosa, mas você é como essa pequena folha. É através de você que eu pego tudo aquilo que é mal na atmosfera e transformo naquilo que é bom. Você tem o poder de transformar aquilo que é tóxico em algo que é puro. Aquilo que levaria à morte naquilo que gera vida. E é isso que você pode fazer na sua casa. Você não se subjuguem. Vocês são fortes. Vocês conseguem tudo aquilo que vocês intentarem no coração de vocês. Se o Senhor estiver com você, não tenha dúvida. Porque o prazer dele é realizar aquilo que está no seu coração. Só que é necessário você alinhar o seu coração com o dele. Alinhe o seu coração com o dele. Se estiver alinhado, você não precisa ir na força do seu próprio braço. Vai na estratégia, na sabedoria. Assim como essa mulher, assim como Esther, assim como Abigail, assim como tantas outras mulheres que a gente pode falar aqui. Não tenha referencial a modelo, sei lá das quantas, que fez tal procedimento estético X, que está com 60 anos de idade e está linda e maravilhosa. Quem está nas redes sociais sabe a loucura que é de conteúdo, nos falando sobre a nova tecnologia, para rejuvenescer, para ficar mais nova, mais bonita, sem ruga. E, enfim, isso é maravilhoso. Eu acho justo.
Eu acho que você tem sim que se cuidar, porque isso fala do que está dentro do seu coração. A mulher que ela gosta de se cuidar, isso reflete como ela está consigo mesma. Como ela tem se enxergado na sua verdadeira identidade. Só que o problema é que a nossa geração inverteu os valores. Olha o que a palavra falou sobre Abigail. Ela é uma mulher sensata e bela. Falou que ela era bela e sensata? A palavra diz que um coração alegre formoseia o rosto. O que o Pablo falou? Que a sabedoria faz o que, amor? Salmos diz, né? Salomão, em Provérbios, diz que a sabedoria traz tristeza, traz abatimento à alma. Mas a força do Senhor é a nossa alegria. Que a força do Senhor seja a sua alegria e que você não busque por aquilo que é vazio. Nós precisamos de mulheres fortes que buscam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdadeiro. Você pode ser linda, maravilhosa. O Senhor te criou para isso. Você pode fazer seu botox bonitinho, usar sua maquiagem bonitinha. Mas que isso não seja o primeiro. Que em primeiro, queime no seu coração ser uma mulher bondosa, ser uma mulher generosa, olhar para os seus filhos e falar assim, meu Deus, eu vou treinar uma nação aqui. Esse homem é um profeta de Deus, essa mulher é uma profetisa de Deus. Eles vão ser usados para transformar vidas, para transformar nações. Quando seu filho errar, quando você for corrigi-lo, fala para ele, fala, filho, esse comportamento não combina com você. Não olhe para a falha dele. Não defina ele pelo erro dele. Enxergue ele da mesma forma como o Senhor o enxerga. Veja nele as mesmas características que o Senhor vê. E esse é o desejo no meu coração hoje para vocês. Que a gente, como mulheres, para nos tornarmos mulheres fortes, a gente volte o nosso olhar para aquilo que é verdadeiro. Porque o que vai sustentar o nosso barquinho no dia da tempestade foi tudo aquilo que a gente construiu com base na oração, com base em desejo de buscar o Senhor, de agradar o Senhor, sabe? De realmente viver o reino na nossa casa. Não tenha como referencial mulheres que não vão trazer edificação para a sua vida. Toma cuidado com quem que vocês acompanham na rede social, com quem que vocês veem. Assim, tomem cuidado até com a forma como vocês se manifestam, gente. A internet, ela só deixou muito claro o que as pessoas já são. Ela só deu acessibilidade para todo mundo mostrar o que já são. E o Senhor deu para nós uma infinidade de palavras para que nas nossas palavras haja cura, para que nas nossas palavras haja consolo. Como o Pablo falou, nas nossas mãos a moralidade de uma nação está no poder das mulheres. Porque quem é que fica mais tempo com as crianças? São os homens? Desde a escola, da creche, da babá, da mãe, são mulheres. Somos nós que determinamos. Estamos ao vivo. Hey, aê, estamos ao vivo. Saí aqui do palco para falar com você. Tudo bem com você? Tamo juntos. A Carol tá quebrando o pau aí, né? Como é que vocês estão? Pega água pra mim, por favor. Eu resolvi abrir aqui para trocar uma ideia com você rápido. E essa ideia é sobre você mudar a sua realidade. Carol mandou bem, né? Tamo junto, tamo junto. Escreve tamo junto até depois do fim aí. Como é que escreve? Tamo juntos até depois do fim. Alguém vai falar depois da Carol lá? Não sei, só vê lá, porque aí põe um contadorzinho pra ela lá. Deixa. Curtiram? O Carol fala, ah, Marçal, quero casar. Isso aí sim, hein? Pode tirar o Felipe lá. Não. Vou só trocar ideia com a turma aqui. Gente. Não, com ela lá, vai rapidinho. Tamo junto até depois do fim. Aí você já sabe. É o seguinte.
Sabe o que eu vejo? Eu vejo que a maioria das pessoas, por falta de treino, não consegue o que quer. E eu quero que você escreva isso, o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Tem uma coisa no sucesso que é importante você lembrar, que o sucesso ele cobra aluguel também. Olha lá, queria estar aí, mas eu estou aqui. Mas aonde você estiver, governe. Aonde você estiver, que você cresça. Aonde você estiver, que você possa prosperar. Eu sugiro que você aproveite essa entrada de ano e pegue a oferta generosa que eu tô para você aqui. Pablo, qual que é a oferta generosa? Andar comigo por 1 ano. Escreve assim, ó, Marçal me treina. Sucesso é treinável, sucesso cobra aluguel, sucesso deixa rastro, sucesso é método, sucesso é nunca desistir. Uma aula sobre o sucesso. O sucesso é o que todo mundo quer, mas ninguém quer pagar. O sucesso é o que todo mundo quer, mas ninguém quer se empenhar. O sucesso é um negócio absurdo. Então, o que eu quero que você entenda? Se você quiser treinar comigo, a oferta generosa é, eu te dou 1 ano meu. Marçal, e eu? Você cai pra dentro. A oferta generosa é, todas as semanas do ano, você vai ser treinado por mim. E eu vou te falar, seu casamento vai melhorar, sua empresa vai explodir, sua inteligência emocional vai avançar, sua espiritualidade vai avançar, você vai aumentar seu caixa, você vai entender de negócio, você vai começar a crescer de um jeito que você nunca cresceu. Como que eu vou fazer isso? Eu tô aqui ao vivo na plataforma nos Estados Unidos e a Carol tá lá terminando a live dela. É uma convenção de mulheres, a gente abriu pra você. É hora de você avançar. Aí alguém tá falando, me treina, já estou pronto. E você que tem que entrar. Da minha parte já tá feito. Da sua é cair pra dentro. Então, o que eu quero que você entenda é que a gente abriu um pouco ali da nossa live, que não ia abrir, porque eu tô fazendo live todo dia pra falar com vocês e eu resolvi abrir aqui a convenção pra vocês. As mulheres aqui dos Estados Unidos, tá lotada a casa aqui. Elas estavam assistindo. E a Carol já tá finalizando lá agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte. Você precisa treinar para governar. Quem treina, reina. Escreve isso aí. Quem treina, reina. Se você treinar, você vai reinar. Treinar o corpo, vai reinar com o corpo. Treinar com a alma, vai treinar na inteligência, vai governar com inteligência emocional. Se treinar em finanças, vai governar em finanças. Se treinar espiritualmente, tudo que você treinar vai mudar absolutamente sua vida. Então quem treina faz o quê? Reina. Quem treina, reina. Isso aí, coloca isso aí. Quem treina, reina. Quer treinar, quer ficar rico? Treine. Quer qualquer coisa? Treine. Então, se quem treina, reina, por que você não está reinando ainda? Porque você não está expandindo o seu governo. Escreve assim, ó, eu estou pronto para reinar. Tem reflexos essa falta de treino. Essa falta menos. Reinamos para quê? Para desfrutarmos e para colocar nas nossas famílias, né? Os nossos filhos, as famílias que são treinadas por nós. Para quê? Para elas reinarem, para elas desfrutarem. E aí está o grande detalhe. Se você não abrir sua mente, isso vai sair caro. Então minha sugestão para todo mundo aqui, eu vou ficar poucos minutos tirando dúvidas de vocês, é que você entenda como é que funciona essa mentoria, o jogo da vida. Você vai entrar aí, todo mundo, ó, piorandodasuavida.com.br ou pablomarcal.com.br. Você vai investir menos de R$50 por cada mentoria, ou 50 e poucos reais, que dá uns R$299 por mês. Aí você vai falar assim, cara, o que eu vou mudar? Sua cabeça vai mudar de tal forma que isso vai ser insignificante. Você vai agradecer para sempre. Quem já fez um piorando, escreve aí pra galera ver. Escreve aí. Alguém falou, tem livro seu de como treinar. Pablo Martini Pozella falou que quer conversar contigo na live que ele tá fazendo agora. Aceita aí. Eu nem sabia que ele tava fazendo live agora. Posso chamar ele depois, gosto muito dele. Então, assim, se você é uma pessoa que de fato quer prosperar, você precisa treinar. Se você treinar, aí eu quero ver, ninguém te segura. Fala assim, ó, 2025 é nosso. Escreve aí. 2025 é nosso. 2025 é nosso.
Se 2025 é nosso, o que você vai fazer? Você precisa tomar posse de 2025. Você precisa criar a trilha de crescimento, a trilha do sucesso de 2025. 2025 é uma mentalidade nova. Lá em Romanos fala assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua mente não mudar, você vai ser engolido por mais um ano. Aqui não, quem andar comigo não vai ser engolido não. Quem andar comigo vai prosperar. E aí que tá o detalhe, você precisa ter humildade para querer aprender. Se for humilde para aprender e receber a oferta da minha parte, que é doar um ano meu para você. Aí você fala assim, poxa, mano, mas eu vou pagar. Como assim você tá doando? Eu sempre entrego mais do que eu prometo. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Segundo, eu tô no meu 7º ano fazendo isso. E provavelmente estamos no último ano que eu vou fazer isso. Acho que é uma sabedoria sua. Não jogar isso fora. Então, eu falo de todo o meu coração para você. Pega essa oferta e cai para dentro. Pega essa oferta e cai pra dentro. Não deixa ninguém tomar isso de você. Alguém tá falando, ó, o Homem de Ferro aí. Iron Man. Iron Man, na verdade, né? Eu pronuncio em inglês. Iron. Não é Iron. Eu vou responder perguntas agora. A equipe consegue colocar aí aquele método perguntas? A gente faz aqui, ó. Faz aí. Só perguntas sobre como andar junto nesse ano Aqui, de 2025. Iniciar a pergunta. Ó, somente sobre Gripou também? andar junto. Também. E amanhã vamos pegar. Fazer o quê, né? Tá tomando alguma coisa? Toma. Fé. Fé. Começou aí, ó. Só pergunta sobre isso, eu vou responder vocês aqui agora. Mandei pra nós. Estamos transmitindo aqui há quase 2 horas. Quem tá assistindo já há mais tempo, vai chegar aí as perguntas. O cara escreveu assim, ó, um cenário em que todos procuram prosperar, não haverá CLTs, mão de obra e empregos base. A maior parte desses empregos base vão deixar de existir por causa de inteligência artificial, robótica, algoritmo. Já tá deixando, né? Estou desempregado, como faço? Nunca mais arrumo um emprego. Vai empreender, mesmo que seja microempreendedorismo. Quem é Million Club tem desconto. Quem é aluno já recebeu um e-mail e tem um acesso diferenciado. Você vem presidente de 2026. Se o povo quiser, como que você contra o que o povo quer? Qual é o investimento? O investimento é 299. Quero fazer mais, não tenho recurso. Vou pedir demissão para poder entrar no pior ano. Cara, você pode, você já serviu outras pessoas, pedir ajuda para elas. Qual código você pegou do Trump? Cara, o Trump é uma máquina. Vou falar disso no dia da posse. Já estou em outra mentoria. Interfere se quiser fazer o pior ano? Jamais. Pior ano é uma vez por semana. E vai te ajudar a acelerar qualquer outra coisa que você estiver fazendo. Estou empreendendo com dificuldade. Preciso de mais energia, Karine. Mais experiência e mais frequência. Como destacar em vendas? Aprendendo a ter um time comercial forte. Se for sozinho, aprender a arte de comunicar, a arte de persuadir, gatilhos mentais. Andar junto, como assim? Online, você vai virar meu mentorado e nós vamos andar junto todo ano, até a última semana, até o último dia do ano. Como conectar com pessoas novas? Sou ruim de comunicação, é por isso que no pior ano a gente trata esse negócio. A Bíblia fala sobre o comum acordo, fala um pouco mais sobre isso. Se não tiver de comum acordo com o cônjuge, não dá pra fazer. Vamos mudar esse ano, vamos? Posso acessar pelo boleto? Não. Tem Pix, pode pôr até 5 cartões de crédito. Todas as aulas vão ficar gravadas? Todas. Onde encontrar o bom homem para matrimônio? Lugar onde homens estão procurando mulheres. Igreja é um bom lugar. Cuidado com bar não é um lugar bom não. Curso de corte faz parte do pior ano? Não, mas eu posso colocar, dá pra colocar lá, não dá? Coloca lá, a partir de agora nós vamos colocar. Pablo, me treina por favor, vou treinar. Me leva na próxima do Trump, meu mentor. Você acredita que o ingresso pra quem é de fora é $100 mil? Doideira pra ver um cara ser presidente é brabo, hein? Pablo, já sou aluno na FPV. Como? Já tá dentro, Roberto. Preciso de tempo pra levantar o dinheiro. Acelera. Qual o próximo Ironman que você vai? Cara, eu quero fazer uma travessia no deserto de 200 km. Acho que Ironman eu já fiz 2, tá de boa.
Curso de vendas tem no Piorano? Tem também. Pablo, crenças limitantes ligadas a esses bloqueios, e você vai trabalhar esses bloqueios com velocidade. Tá travando aqui, eu acho. A aula é ao vivo? É. Acesse aí agora todo mundo, pioranodasuavida.com.br. Quem comprou Vitalista tem acesso Piorano? Sempre. Piorano, qual o perfil de público? Todo mundo que quer acelerar por 10 anos dentro de um ano. A Roberta falou, me treina, Marcelo. Claro, vamos pra cima, garoto. Tamo junto. Marcelo, você pode dividir em 24 vezes? Não pode, porque você vai prosperar e vai nem reclamar dessa parcela daqui uns 2, 3 meses. Marcelo, esse é o 7º ano de Piorano que você faz na sua vida, sim. E eu posso falar que foi um negócio absurdo. Mais de 70 anos de resultado que eu consegui nesses 7. Mas eu levo a sério, não sou carinha de brincadeirinha não, entendeu? Como encontrar meu propósito? Pablo, eu sou o FPV. Como um menino bancado consegue a grana para cair para dentro? Mas se já é bancado, tá fácil. Só pedir quem banca. A aula ao vivo será uma vez por semana, certo? Os dias certos? Toda segunda-feira, 6 horas da manhã. Marcelo, o que fazer quando mora com os pais e eles me humilham? Coloca a data para sair, Emily, e forma a sua família. Qual livro você indica para uma mulher conseguir levar o marido às melhores mesas? Um livro de network, a chave mestra do universo. O que fazer quando parece que as pessoas são contra mim? É porque você está debaixo da dependência emocional delas. A moralidade é voltar para o agora. Como é que faz para fechar as perguntas aqui? Aqui nos comentários? Aqui, ó. Os meninos tá no jeito aqui? Não. Não, porque a gente fez pro OBS. E dá ou não? Dá. Chama o Neves aqui, ué. Resolve. Chama o Júnior Neves. Marcelo, tem parcela inteligente que não consome? Nesse produto, não. Não criou no Piorano de que vai ser esse treinamento. Cara, o Piorano, a gente trata as 12 áreas das manas com um foco. Então, são 52 focos em 12 áreas. E a gente treina o ano inteiro. Esse negócio é assombroso. Olha lá, entrei hoje na plataforma. Meu marido é 40x4, então aí já sabe. Tá travando. Mas nós vamos destravar. Tamo junto. É nóis. Como fazer para leitura de hábito? Toda semana a gente lê um livro. Aí a pessoa não consegue ler o livro, ela vai fazer o audiobook. Vai fazer o audiobook, ela pode ouvir resumo ou acessar só o resumo, mas precisa. Fala, Nofre. Notícia boa. Precisamos sendo treinado. No Piorano tem um bônus que é o MEDP online. O MEDP, pra você ter noção, custa 20 mil, mas tem ele online a versão online de 12 horas. E aí você vai nesse final de semana, você vai acessar e vai todo mundo junto fazer isso. Treinar por 12 horas pra você destravar essa identidade sua aí. Quanto tempo meter na cara pra ver os resultados? Acredito que em 3 meses, assim, você já tá outra pessoa. Depende da sua energia que você colocar. O método, a ferramenta, a experiência, a gente já carrega isso. Isso aí é muito fácil. Vou fazer o IP 12 horas no sábado. Faz mesmo que vai mudar tudo. Vai assistir o MEDP no Marcos Paulo. Muito bom, beleza. Manda um abraço para Pernambuco. Pernambuco, um abraço. O horário mesmo das aulas da segunda, 6 horas da manhã. Escreve aí, vou entrar nessa bagaça logo. Vou entrar nessa bagaça. Quem não tem produto nem empresa, vai prosperar? Vai. Vai porque você vai achar uma renda alternativa, você vai pirar com esse negócio. Realmente é um produto de prosperidade, mas você precisa suportar a prosperidade. Você precisa abrir sua mente para você crescer. Então é um pouquinho diferente. Se você não se prepara, não adianta colocar dinheiro na mão de um tolo. A pessoa precisa prosperar emocionalmente para ela suportar o crescimento. Entendeu? Vou entrar nessa bagaça, tamo junto. É nóis. É isso mesmo. Quando vai começar na prática, já começou. E tá lá guardado para você. Para você entrar e falar.
Ó, nasceu o nenê do Tássio aqui nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos o filho do Tássio Renan. Alguém tá perguntando se é gravado. Não, é ao vivo. Caramba, aqui, será que é a sala? Não, internet. Tava travando na transmissão também? Ninguém falou de travar na transmissão mesmo, não. É a plataforma USA ou plataforma DMS? A USA é melhor. Hã? A USA é melhor. Aí, ó. Você pretende morar nos Estados Unidos? Não, moço, meu negócio é o Brasil.